A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 30 de novembro de 2020, segunda-feira, está finalizando mais um mês, iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe, que tenhamos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio. Estamos no ar desde 2014, levando a mensagem consoladora de Jesus através da Rádio Clube FM e agora também no YouTube. Viver melhor. Se inscreva, deixe seu like, faça comentários, sua opinião ela é muito importante para nós. Nós sempre falamos aqui no ar sobre a doutrina espírita, que é essa doutrina consoladora, que não veio à Terra para causar contendas, divergências religiosas. Respeitamos todos os segmentos religiosos e até mesmo aquelas pessoas que não estão vinculadas a nenhum conceito religioso. É por essa razão que temos uma audiência considerável. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, o expositor espírita Marco Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, ouvintes. Tenhamos uma noite com aprendizados e reflexões. Muita paz. Bem, meus irmãos, vamos abordar na noite um assunto que nós iniciamos na segunda e terça-feira passada, falando do islamismo, que é uma religião monoteísta, também uma religião abraâmica. Tem ensinamentos muito interessantes, porque eles estão ligados ao judaísmo como nós, cristãos. Foi surpreendente para vários ouvintes que deixaram seus comentários aí no YouTube. Faça como eles, comente também acerca do assunto que vamos abordar na noite. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Rádio Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi, 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, porque estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e agradecer por mais esse mês que se encerra, por todos os ensinamentos que temos à disposição no Espiritismo. Muita paz e muita luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o islamismo, peregrinação a Meca ou Hajj. Nós vamos entender a importância para o muçulmano essa peregrinação, que é considerado o quinto dever religioso. Cabe a todo muçulmano adulto que tenha condições de realizar peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. Então aqui não tem uma exigência total, mas pelo menos uma vez na vida, que ele possa realizar esse quinto dever religioso. Para os muçulmanos, Meca e Caaba são centro do mundo. Meca foi onde nasceu o islamismo, e Caaba, que é a maior mesquita do planeta. Não só os fiéis se voltam para Meca quando oram, também as mesquitas são construídas com o eixo mais longo apontado para lá, que nós conhecemos como minarete. Elas têm que ser construídas voltadas para Meca. Os mortos, igualmente, como nós falamos no programa passado, são enterrados voltados para Meca. Essa cidade é visitada anualmente por cerca de 1,5 milhão de peregrinos.
metade dos quais vem de fora da Arábia. A grande mesquita, preste bem atenção do que eu vou dizer agora. A grande mesquita foi reconstruída para receber atualmente 600 mil peregrinos, ou seja, uma população de Juiz de Fora. Para ter uma ideia do tamanho da mesquita. Somente as pessoas que conseguem provar que são muçulmanos entram na cidade santa. Ainda tem essa exigência. Em Meca, o primeiro rito é caminhar em torno da Caaba 7 vezes. Nessa ocasião, muitos peregrinos tentam beijar a pedra negra, aquela pedra que é considerada por muitos estudiosos como a pedra reconstruída por Abraão. Outro rito importante acontece entre o meio-dia e o pôr do sol, quando os peregrinos se postam no Monte Arafat, sem permissão de proteger a cabeça do sol intenso, renovando assim o seu pacto com Deus. Segundo a tradição, foi o Monte Arafat que Adão e Eva se encontraram de novo, ou seja, mais uma referência aí do Velho Testamento, depois de expulsos do Jardim do Éden. O ponto máximo dos rituais são os sacrifícios. Em geral, os peregrinos matam um animal, carneiro, boi, bode ou camelo, com o propósito de lembrar como Abraão foi obediente a Deus quando se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, Isaque, que vai dar origem ao povo judaico. Então, mais uma vez também referência aí do Velho Testamento, falando do patriarca Abraão, do qual eles são descendentes. Nós vamos ver agora as relações pessoais. São normas relativas à convivência social, ética e política. Tradicionalmente, não há no Islã distinção entre religião e política, entre fé e moral. Todas as obrigações religiosas, morais e sociais estão estabelecidas na sagrada lei muçulmana, que é o Sharia. Trata-se de um conjunto de leis que se fundamentam no Corão, também no Sunna e no Hadith. No Corão há instruções fixas e rígidas sobre o governo, a política, a sociedade, a economia, o casamento, a moral, o status da mulher e etc. Se o Corão não fornecer instruções precisas sobre assuntos específicos, os muçulmanos as pesquisam no Sunna. Nós vamos entender também a diferença entre sunitas e xiitas, que é uma divisão dentro do próprio islamismo, diferente do cristianismo, onde nós temos várias correntes, o protestantismo, o catolicismo romano, o ortodoxo, a doutrina espírita. Lá as divisões são menores. Então o Sunna é muito usado pelos sunitas, uma das divisões islâmicas. Sunna são relatos de ações, palavras e reflexões definidas por Maomé e pelos califas, aqueles escriturários. A outra fonte legalista de consulta é o Hadith, coletâneas que tratam da vida e das pregações de Maomé. Essas fontes, inclusive, o Corão se reporta a uma vida em sociedade que não mais existe, surgindo, pois, a necessidade de se fazer adaptações no presente. As adaptações seguem 2 princípios: o da similaridade ou analogia e do consenso. O princípio da similaridade ou analogia procura solucionar um problema atual a partir de um exemplo análogo existente no Corão ou nas demais fontes. O princípio de consenso parte da afirmação de Maomé de que os fiéis nunca podem concordar coletivamente sobre algo errado. Assim, as decisões estabelecidas pelos fiéis em assembleias específicas são automaticamente aceitas pelos líderes religiosos, especialistas legais. Ou seja, só se aceita depois que passar pela coletividade, fazendo uma certa avaliação, para que os líderes possam então aceitar. Por exemplo, certa ocasião, alguns líderes religiosos quiseram proibir a ingestão do café, proibição que foi totalmente rejeitada pelos fiéis numa assembleia convocada para resolver esse assunto. A solução foi dada pelo princípio da similaridade. Olha que importante, Não é só o religioso lá que toma as decisões e tem que ser assim como eles querem, não. Eles vão ouvir os fiéis, vai passar pela
pela uma assembleia, vai ser discutido o assunto, né, para ver se ele faz sentido. Uma das subdivisões do movimento islã, os xiitas, aceitam, além dessas 3 fontes citadas, Corão, Suna e o Hadith, a interpretação dos imãs. Os imãs nós já entendemos nos programas anteriores, que são aqueles religiosos que abrem as preces, né, as orações dentro das mesquitas. São pessoas que têm uma cultura invejável. Então, para os xiitas, além do Corão, o Suna e o Hadith, eles também aceitam as interpretações deixadas pelos imãs. Já os sunitas não aceitam qualquer interpretação islâmica ocorrida após Maomé. Eles são mais conservadores, né? É como se nós agora pudéssemos falar assim, que os saduceus só aceitavam a Torá judaica, não os livros após Moisés, enquanto os fariseus e os demais judeus, sim. A mesma coisa são os sunitas, eles aceitam apenas aquilo que foi deixado por Maomé e nada após a sua morte. E que são, inclusive, os maiores representantes da lei islâmica, né? Chegam a um total aí de 80% a 90%. O Corão não questiona o direito à propriedade privada, mas impõe certas limitações ao acúmulo de riquezas e bens, porque sendo a riqueza uma tentação, afasta os homens de Deus. As mulheres representam um capítulo à parte nas relações pessoais. Na verdade, no Corão há 2 afirmações que se contradizem. A da Sura 4:31, que nós sabemos que são capítulos, versículos bíblicos, eles chamam de Sura, e da Sura também 2:228, respectivamente, expressas assim: os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Deus os fez superiores a elas, e as mulheres devem, por justiça, ter direito semelhante àqueles exercidos contra elas. Citação dificilmente é utilizada. Quer dizer, então há uma contradição dentro do próprio Corão, né, entre 2 suras, a 4 e a 2. Uma que a mulher deve ser subordinada sempre ao homem, e a outra que ela tem que ter os mesmos direitos do homem. É notória a diferença de tratamento que é dado aos homens daquele que as mulheres recebem, sobretudo dentro do casamento. A poligamia é permitida na maioria dos estados muçulmanos, não existindo na Turquia nem na Tunísia. Então, tanto a Turquia quanto a Tunísia não aceita poligamia, mas os demais países é normal um homem ter várias mulheres. O divórcio é possível desde que iniciado pelo homem, mas em geral é dificultado, pois segundo Maomé, é a atividade legal menos preferida por Deus. Devemos lembrar que o índice de divórcio nos países árabes é o mais alto do mundo. A circuncisão é obrigatória. A circuncisão, né, sempre foi utilizada lá no judaísmo, não no cristianismo. Até Paulo de Tarso teve que combater muito essa prática. Para eles é obrigatória. A mutilação sexual das mulheres não encontra qualquer referência no Corão, como tem em alguns países muçulmanos, que também há uma certa castração aí feita pelas mulheres, desde o seu nascimento, né, em tenra idade. É um absurdo. No entanto, é praticada em alguns países muçulmanos, notadamente no norte da África, a tradição de usar também o véu, ou chador, não encontra apoio no Corão. Foi uma tradição iniciada pelas mulheres pertencentes às famílias ricas. Entretanto, o Corão orienta os maridos no sentido de surrarem as esposas, quanto àquelas de quem temes desobediências, deves admoestá-las, enviá-las a uma cama separada e bater nelas. Sura 4. Quer dizer, tem alguns pontos bem contraditórios, né, com relação ao amor, como diz que Alá é todo poderoso, mas é todo amor ao mesmo tempo. Há algumas situações aqui que a gente não concorda. Mas a religião não é nossa, meus queridos irmãos, nós estamos estudando sobre o islamismo. E agora nós vamos para uma parte bastante interessante, fazer uma comparação entre a nossa doutrina, o espiritismo, com o islamismo. Nesse item agora sobre a doutrina islâmica e o espiritismo.
Antes da fundação do papado em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da Igreja. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações vindouras. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão foi reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo em oposição aos abusos romanos no ambiente europeu. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes Maomé foi aconselhado por seus mentores do alto nos grandes lances de sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão se evola de muitas de suas lições, há um espírito belicoso de violência e de imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Certas práticas impostas por Maomé não encontram apoio na revelação islâmica. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhe eram submissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Com seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada. E todavia os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas e iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional no fim do século VII. Nos primeiros anos do século atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, e em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação, não seguiram além dos Pirineus, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Importa considerar que Ismael, guia espiritual do Brasil, filho de Agar e Abraão, deu origem à descendência árabe, assim como Isaque, filho de Abraão, com a judia Sara.
e formou a raça judaica. Ambos, Ismael e Isaque, são aparentados, portanto, de Maomé. Narra Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X, que Jesus, dirigindo-se a Ismael, um de seus mais elevados mensageiros do orbe, teria dito: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Qual será doce a paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem, servir a causa de Deus, e lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos vindouros um novo caminho, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Ismael assim recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrever o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. Assim todas as almas ali reunidas entoaram um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. Por fim, todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus de glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionaram no meio do caminho. Muito bem, meus irmãos, nós encerramos sobre o islamismo, falando inclusive de sua importância no mundo árabe e praticamente em todo o planeta. Maomé é um daqueles espíritos que também falhou, de muitos que falharam. Ele nasceu pobre, muito humilde, órfão de pai no nascimento e órfão de mãe aos 6 anos de idade. Foi criado então com os avós paternos, tios, politeístas, e ele implanta o monoteísmo. Porém, ao casar com Khadija, ele começa a se perder, porque ela era uma mulher muito rica, ele começou a obter poderes, até que em 607, que é o marco aí da figura papal, triunfante no mundo cristão, o que preocupava a espiritualidade. Porque quando o imperador Focas eleva a condição de bispo universal Bonifácio I, transformando em papa de todas as igrejas do planeta e como chefe de Estado, os seus cardeais também passaram a ter a autonomia de governadores. Tão diferente de Sabiniano III,
que foi o Papa até o ano 606, que era apenas um bispo mais antigo de Roma. E isso preocupava muito, né, a espiritualidade. Então veio Maomé exatamente para combater os abusos do cristianismo e implantar, né, mais uma vez a crença no Deus único. Mas ele também se perde. Tanto é assim que a sua doutrina invade, eles consideravam de Terra Santa, Jerusalém, e começa aquele embate ali com a primeira cruzada em 1089, fundada pelo Papa Urbano II, que combinou até a 7ª cruzada de massacres aí de pessoas que eles consideravam hereges, terras santas, enfim, uma série de problemas causados exatamente pela intolerância religiosa e porque muitos desses líderes se perderam. É muito fácil o homem se perder, né? Quer conhecer um homem de poder a ele. Mas nós passamos assim o máximo possível de informações sobre a doutrina do Islã. No programa de amanhã falaremos de um novo assunto. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Conta que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara com seu ensinamento de amor e fé. Com saliva e lodos curavam cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade e amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida. Como ainda é. Com saliva e lodos curavam cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida. Como ainda é. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre,
Faça-me ouvir a tua voz em meu coração, e teu amor inflame minhas entranhas e as purifique. Senhor, ajuda-me a mergulhar em teu amor e em tua luz, e a tua luz, permeando-me, me ilumine, a fim de que eu consiga, consumindo-me em tua luz, iluminar os outros. Senhor, que teu amor me impregne, ensinando-me a amar a todos. Meus queridos irmãos, que amemos uns aos outros como Cristo nos ensinou, não o amor interesseiro, mas um amor sincero e verdadeiro, que tudo suporta, que tudo dá. Um amor incondicional, muita paz, e que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Muita paz, muita luz, e um ótimo mês de dezembro que se anuncia aí no futuro. Muita paz. Uma boa noite para você, Marco. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite a todos os amados irmãos do YouTube, aqui da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham pela rádio local, Rádio Clube FM 87,9. Aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia, também nossa boa noite. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, Love Club, o programa mais romântico do rádio brasileiro. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para